E como a gente vai fazer, então, a marcação da toxina botulínica para esse nosso paciente masculino? Primeira coisa que a gente vai fazer, igual a paciente feminino, a gente vai fazer a marcação aqui no centro da pupila, vai fazer uma linha vertical demarcando a região em que a gente vai fazer a aplicação da toxina botulínica aqui nessa região central. Fazendo isso, nós vamos pedir para que ele faça a elevação da sobrancelha e nós vamos fazer a marcação do ponto alto de onde sobe essa sobrancelha, para a gente ter a definição correta de qual é o músculo realmente que está fazendo a força maior ali naquela região para fazer o arqueamento dessa sobrancelha. Então, normalmente, essa diferença entre o centro da pupila e essa região ali do arqueamento da sobrancelha, normalmente dá 1 centímetro, 1 dedo ali em questão de diferença. Mas faça isso exatamente olhando o paciente de frente para você ter essa definição exata. Pode variar de paciente para paciente. E aí nós vamos pedir para ele fazer as expressões faciais, né? Fazer a expressão do brabo. Então a gente vai fazer um ponto central aqui no prócero, nos corrugadores e mais aqui em diagonal, pegando essa linha do centro da pupila. Então vai formar normalmente uma seta, um V aqui em direção a essa região central, onde ele possui uma maior força muscular. Aí, quando nós formos fazer a marcação dessa região para fazer o relaxamento dessa sobrancelha, nós precisamos fazer a marcação da nossa região de segurança, né? Para que não ocorra a aplicação da toxina botulínica e cause aptose palpebral. Então, com essa linha que a gente fez ali do centro da pupila, nós vamos marcar um dedo acima dessa sobrancelha, ou 1 centímetro, e vamos traçar uma linha horizontal. Ali eu marquei com os X, indicando que essa é a região onde nós não queremos fazer a aplicação da toxina botulínica, para não correr o risco de causar uma ptose palpebral ou de um peso maior aqui nessa região da sobrancelha, em que ele não consiga abrir a sobrancelha, esteja com o olhar cansado, sempre, né, com aquela região mais caída. Isso a gente não deseja. Aí, um pouco para cima, nós vamos fazer a aplicação de um ponto para relaxar essa musculatura. Em pacientes femininos que a gente deseja fazer o arqueamento da sobrancelha, nós não vamos fazer esse pontinho aqui da aplicação nessa... Opa, tô fazendo muito próximo. Nessa região. Nós vamos fazer, às vezes, mais lá em cima. Então, nós vamos fazer esse pontinho aqui logo acima, pegando essa linha de ação desse arqueamento da sobrancelha. E aí, nós vamos pedir para o paciente fazer a elevação da sobrancelha em cara de susto, para a gente definir os outros pontos de aplicação ali na região do frontal. E nós vamos distribuir pensando nesse halo de ação ali da toxina botulínica. A gente sabe que ela tem uma ação de mais ou menos 1 centímetro. Então, se você tem dúvida, às vezes faça um círculo em volta desse pontinho para ver se você pegou toda a região, para ver se toda ela tem ação da toxina botulínica. E aí, aqui nessa região, nós vamos pedir para o paciente sorrir e vamos fazer a marcação dos pontinhos de aplicação da toxina botulínica, considerando um dedo ou 1 centímetro do cantinho externo do olho em direção ao pontinho de aplicação. Então, sempre deixar esse intervalo também para a gente fazer a aplicação na região correta desse paciente. E como nós vamos fazer a aplicação? A aplicação, como o paciente ele normalmente já se queixa muito com agulha, ele já tem aquele medinho, a gente pode fazer o uso de um anestésico tópico ali na região, que a gente deixa por alguns minutos ali para fazer a anestesia. Então, antigamente tinha um anestésico que era um EMLA, que ele tinha um efeito bem interessante ali para fazer analgesia dessa região, e o paciente não sentia essa picadinha da agulha, mas ela foi retirada de circulação e ela passou muito tempo sem comercialização. Eu acredito que ela ainda esteja sem comercialização. E aí, uma outra medicação que a gente pode estar utilizando, um anestésico, é a medicaína, que também é um anestésico tópico que tem um efeito bem legal ali para a gente fazer uso ali na região.
Caso você não queira, às vezes, esperar o efeito do anestésico, você pode estar utilizando aquelas canetas com gelinho que é o skin cooler, que você coloca ali na região, daí o gelinho dá aquela geladinha e dá aquela sensação de analgesia ali na região. Ou próprio aquele gelo gel, em que você deixa ali no refrigerador e você vai segurando e aplicando ali na região para dar um conforto maior para esse paciente. Então são estratégias que você pode entregar ali para dar um resultado diferenciado em questão de não sentir o desconforto da aplicação.